nosso quarto episódio, falando com a Ana Clara, fonoaudióloga. E muita gente não sabe que a fono também faz parte das terapias que o autismo precisa, né? Na maioria das vezes. Tudo bem, Ana Clara? Oi, tudo bom? Queria começar agradecendo por esse convite. Eu fiquei muito lisonjeada quando você me chamou. Eu acho isso fantástico. Acho incrível esse projeto que você está fazendo, porque ele é realmente muito importante, essa conscientização das pessoas a respeito do autismo, a respeito do que cada profissão faz, né? Desse conceito multidisciplinar. É fantástico. É isso mesmo, a gente está falando, no nosso primeiro pilar, a gente falou o diagnóstico. E nesse pilar, a gente falou muito sobre as terapias multidisciplinares que a gente precisa para fechar um diagnóstico. E agora a gente quer falar, nesse pilar, sobre os especialistas que são necessários para que as crianças com TEA evoluam, né? Porque é somente isso que a gente precisa, né? Porque a criança evolua, uma qualidade de vida melhor, por exemplo, na fono, muitas crianças com autismo, elas têm essa dificuldade na fala, né? E isso, eu acho que tanto a TO e a fono são especialidades que às vezes as pessoas não sabem que tem que fazer terapia. Quando é autista, acha que só tem que ir no psicólogo. E não, é uma equipe multidisciplinar que geralmente eles precisam, não é isso? Sim, sim, com certeza. É uma das áreas, É, inclusive, acho que mais procuradas, assim. Eu diria que o TO, né, o terapeuta ocupacional, realmente é algo muito novo no mercado. Então, muitos pais não conhecem sequer a profissão, né, e não sabem ainda pro que, pro que vai ajudar no filho deles, no caso do autismo, né? Mas na fono, quando impacta a fala, é realmente assim o que eles mais procuram. É uma das agendas assim mais cheias, é uma busca muito grande pelo fonoaudiólogo. e eu acho que a fono e a TO trabalham muito juntas, né? Sim, sim. É, embora sejam áreas muito diferentes, o terapeuta ocupacional ele vai trazer esse paciente de um jeito mais maleável para a gente, vai conseguir, como é que eu posso dizer? Trazer ele, né? Deixar ele mais pronto para nossa terapia. Porque quando o paciente tem somente uma terapia, um paciente que venha somente para mim em casos mais graves, a gente tem muita dificuldade de acessar, né? É uma questão de rotina, uma questão de que o paciente ainda se sente muito perdido e a terapia ocupacional ela é fantástica realmente para o paciente. A gente vê a diferença. Muitas pessoas associam a fonoaudióloga como, assim, uma forma de falar errado e aí precisa da fonoaudióloga. Mas qual é o papel verdadeiro da fonoaudióloga no autismo? Com as crianças e adolescentes com TEA, né? Então, são campos muito variados. Tratando então de crianças mais novas, a gente vai observar principalmente atraso e ausência de fala. Então, o fonoaudiólogo ele já é importante logo na primeira infância, assim que o paciente recebe o diagnóstico, ou às vezes até antes, né? Porque fez 2 anos, que é o nosso marco de onde a criança já tem que estar falando. E não está, ela já tem que entrar para o fonoaudiólogo, independente de um diagnóstico ou não. E conforme o tempo vai se passando, a gente tem que analisar de caso a caso. Então, vai ter criança, de fato, que a gente vai ter um trabalho mais brando, que é uma pragmática, ou seja, aquele paciente que não entende ironia, não entende uma metáfora. Então, isso vai afetar a vida dele no quesito de provas, vai afetar a socialização dele. Então, o fonoaudiólogo vai entrar nisso. Muita gente não sabe, mas o fonoaudiólogo ele também cuida da área de leitura e escrita. Então, por exemplo, um paciente com dislexia, quem vai tratar é o fonoaudiólogo. Então, quando a gente recebe um paciente autista, às vezes mais velho, ele recebe uma prova, ele recebe um exame para fazer e ele se perde muito, porque aquele autismo vai trazer outras comorbidades na vida dele. É, Enquanto pequeno, a gente tem, né, a ausência e o atraso de fala. Conforme isso vai crescendo, a gente tem que ir tratando, tem que ver se aquela fala está funcional ou não, porque não adianta o paciente falar, né? Muitos casos é uma ecolalia,
uma ecolalia imediata ou tardia que seja, é, mas não é funcional, né? É uma linguagem que o paciente se refere a qualquer coisa que está na frente dele, que faz parte da rotina, mas que não ajuda no dia a dia. Então, o fonoaudiólogo ele tem que entrar desde o início, desde antes de um diagnóstico, e ele também tem que entrar obrigatoriamente no diagnóstico, porque eu já recebi alguns pacientes que somente foram para o neuropsicólogo, psiquiatra, neuropediatra, receberam laudo de autismo. Graças a Deus, são poucos que passaram por esse diagnóstico somente de um profissional. Eu, como fonoaudióloga, não sou a favor disso, não foi o que me foi ensinado, porque esse laudo ele tem que ser multidisciplinar. Então, eu não tinha como saber se ela tinha alguma questão a mais ou não, até que um dia eu fui na sala de espera, né? E a mãe acabou entregando um celular para ela, que eu infelizmente não tenho muito o que fazer sobre, mas entregou o celular para ela, a tela, e tava passando aquele desenho do show da Luna Uhum. e tocou a abertura. E ela começou a cantar a abertura inteira, do início ao fim. E eu fiquei chocada, porque foi a primeira vez em uns 6 meses ou mais que eu ouvi a voz dela. Ela só vocalizava, né? Fazia uns barulhos, mas falar e cantar eu nunca tinha ouvido. Então aquilo ali me surpreendeu muito. E Nossa, justamente é algo que descarta a hipótese de uma apraxia, por exemplo. Entende? A gente fica mesmo com o entendi. diagnóstico do autismo, porque é onde se enquadra mesmo, né? Fica Ah, com o tá. autismo mesmo, porque somente, né, com autismo, porque ela não tem outra comorbidade, é uma questão mesmo de falta de intenção comunicativa, uma linguagem não verbal e por aí vai. Quando você começou a falar dessa apraxia, eu até achei que ele estava identificando um pouquinho o Pedro, porque o Pedro, às vezes, ele fala com a gente como se ele estivesse falando, tipo assim, um monólogo. Mas a gente não tá entendendo nada que ele tá falando, porque ele fala. Aí às vezes eu fico assim, Pedro, respira, fala de novo, fala devagar. Ele tem mania de falar com a boquinha fechada. Ele bota a boquinha Uhum. assim fechada e bota a dentinho pra frente e fala assim com a boquinha Aham. trancada. Aí eu falo, abre a boca, gesticula que a mamãe não tá entendendo. Aí ele, você não está me entendendo. Aí ele fica muito chateado. Aí pede pra falar no meu ouvido. Aí eu falo, filha, a mamãe tá ouvindo, a mamãe não tá entendendo. Então, a partir dos 3 anos é o pico dessa poda neural assim na primeira infância. Então, muita gente acha que no cérebro de uma criança autista, a criança podou demais. Então, podou essas informações relevantes é, para usar na fala. Só que é justamente ao contrário. Eles não fazem essa poda direito. Então, fica aquele excesso de informação no cérebro que é o que causa essa regressão da fala. Justamente, né, nessas crianças. Quando isso acontece, é meio que como se a criança estivesse crescendo e aí a gente aprende a balbuciar e conforme o tempo vai passando, a gente vai pegando precisão na fala, na articulação, aprendendo as palavras. É assim que a gente vai construindo a nossa fala. Só que se eu fico com muita informação, na hora que eu preciso da informação correta, eu não tenho ela para usar. Então é basicamente aí que ocorre essa regressão na fala nessas crianças autistas. Ah, entendi. Eles ficam com muita informação que deveria ser descartada, vamos dizer assim. O cérebro não consegue fazer essa limpa de forma correta, né? Entendi. Eu até entendo o que você está falando, porque o Pedro tem muito isso mesmo. Ele tá com 8 anos, ele deveria estar falando já perfeitamente, né? Porque eu faço comparativo, por exemplo, com meu sobrinho fala nitidamente, você entende tudo que ele fala, com intenção, com tudo. Enquanto o Pedro, às vezes, ele ainda dá uma rateada. Na última avaliação neuropsicológica dele, deu que ele tinha um atraso, né? Então, assim, é,
E ele com certeza isso pode afetar também, né? O atraso mental É, dele pode afetar na fala, né? com certeza, tá tudo muito atrelado, né? O autismo ele impacta muito na fala. Então, assim, é um tratamento a longo prazo, né? Dificilmente é uma Sim. coisa rápida que a gente dá alta, assim. É um acompanhamento que até dando-se alta, nós precisamos de um contato com esse paciente, que ele volte de vez em quando para ajustar alguma coisa, para adaptar alguma coisa. Não é um paciente que a gente dá alta e pronto, nunca mais eu vejo. O que você tá falando desde o início, eu até me surpreende porque quando quem não estuda, né, a fono, né, às vezes pensa que fonoaudiólogo é só falar. E você está falando sempre, muito você falou isso, que não é só o falar, mas é a intenção, é como falar de outras formas, né? E quando a criança não Sim. fala, quando é não verbal, como é que ela expressa o sentimento dela? Porque, assim, por exemplo, o Pedro, como autista, ele às vezes fala. Por exemplo, ele não falava quando ele estava triste, ou quando ele estava ansioso. Ele está começando a fazer isso agora. Outro dia a gente até se espantou no carro que ele estava quietinho no carro atrás, porque eu não posso dar o celular para ele no carro atrás para distrair, porque ele vomita, que ele fica com a cabeça baixa e aí vomita. Eu entendo Aí ele muito, tava. Pedro. É, muita gente acontece isso. Aí ele tava atrás, quietinho, quietinho, quietinho. Aí o filho, o que que houve? Ele, estou entediado. Gente, mas eu e meu marido, a gente riu tanto do entediado dele. É o pai fazendo bullying, é o pai e a mãe fazendo bullying. Mas não foi por isso, porque a gente riu e achou uma graça, achou lindo ele ter expressado pra gente que ele estava entediado, Sim. né? Ainda falou uma palavra assim difícil, ainda fez carinha de choro, assim, eu tô entediado. Aí eu Verbalizou falei, quão chateado ele tava. a gente achou tão bonitinho, mas a gente riu de alegria. Porque às vezes ele ficava triste e a gente não sabia que ele estava triste. Aí, às vezes, quando ele, Sim. por exemplo, quando ele entra numa crise que está muito frustrado, aí a gente pega e fala para ele: eu tô te entendendo que você está frustrado porque você quer uma coisa e eu não vou te dar. Mas aí é assim mesmo, filho. Nem sempre a gente vai ter tudo tal. E ele, estou muito frustrada. Aí ele fala. Mas o entediado saiu assim, sem a gente até falar. Então foi tão bonitinho. E assim, quando a criança não fala, a gente é assim mesmo, a gente fica babando por causa de uma coisa boba, mas. E quando a criança não Mas tá fala? certo. Não, é Então, sim. Quando a gente tem um paciente não verbal, a gente tem que dar uma ferramenta para ele conseguir se comunicar com a gente dentro do possível. Porque é justamente no paciente não verbal que a gente vê mais crise, que a gente vê mais estresse, tanto por parte da criança quanto por parte dos pais. Porque aí é uma criança que vai entrar em crise mais vezes, é uma criança que pode vir a se tornar agressiva com os pais, com os terapeutas, com os colegas, justamente porque é um estresse você não conseguir se comunicar, você não conseguir expressar o que você está sentindo, o que você quer. É uma questão muito de convivência, né? Eu tenho pacientes que vão à terapia e sempre ficam bem. Tem pacientes que amam a terapia, nossa, melhor lugar do mundo. E eles vão com toda a alegria do mundo. E aí, um paciente em específico, ele sempre ia muito feliz, ficava com vários terapeutas, tinha várias terapias no mesmo dia, sempre muito feliz, gostava mesmo das terapias. E aí teve um dia, com já uns 8 meses de atendimento com ele, que ele começou a chorar, reclamar assim na metade da terapia, querendo ver a mãe. E ali eu não peguei e falei, não, tem que ficar o tempo todo da terapia, tem a obrigação de fazer isso. Não, eu levei para a mãe dele e eu comuniquei a ela. Eu falei, olha, ele sempre fica muito bem na terapia. Não é uma questão de adaptação, não é uma questão que a gente tem que moldar ele a se acostumar com a terapia, porque ele gosta, ele é acostumado, isso aqui já faz parte da rotina dele. Se ele tá chorando, se ele tá me pedindo
por você, né? Era só o que ele conseguia falar mamãe, mamãe. É sinal de que hoje não é um dia bom para ele, é sinal de que hoje ele não está se sentindo bem. Ele pode estar com o princípio de alguma doença, pode estar ficando gripado, pode não estar se sentindo bem, pode estar simplesmente num dia mais carente, num dia que ele não está afim, porque assim como nós temos dias que a gente simplesmente não está afim, a criança também tem. Então, eu peguei e falei, eu não vou forçar ele a ficar na terapia. Ele sempre fica. Não tem por que eu obrigar ele a ficar mais 20 minutos se ele sempre se comportou tão bem. Hoje ele não tá afim e é isso. É, agora, na questão de se comunicar mesmo, a gente tem que ver como trazer essa comunicação para essa criança. O que os pais falam muito, às vezes pedem muito, gostam, né? É a comunicação alternativa, é o CAA. É, infelizmente, não é para todos os casos que a gente consegue usar o CAA, porque não basta a criança, meu filho não fala, então eu vou utilizar o CAA com ele. Mas eu preciso saber, seu filho faz contato visual? Seu filho aponta? Ele consegue entender algum comando, receber algum comando, e aí a gente consegue aprimorar isso ou não? Porque se a criança não aponta, se a criança olha para aquela prancha e aquela prancha nunca significa nada para ela, né? Eu tento, tento, e ela naquela prancha e nada é a mesma coisa, não adianta eu tentar introduzir a comunicação alternativa nela, porque não vai adiantar. Né? É um processo muito grande antes da gente chegar na prancha em si. Não adianta eu chegar com as imagens coladas e entregar para a criança, botar ela para apontar, porque não é assim. Tem todo um procedimento antes que a gente vai tentar para ver se encaixa. Assim, e aí o que que acontece? Alguns pais são relutantes também, enquanto alguns pedem pelo CAA, outros são muito relutantes e eu acho que é muito mito na cabeça deles, porque assim é algo tão benéfico em alguns casos, claro, mas que eles acham que pode acabar atrapalhando na fala do próprio filho. E não é assim, é igual, por exemplo, uma pessoa surda. Ela não vai conseguir se comunicar com você por fala. Ela precisa da linguagem de sinais. E esse é o método dela de se comunicar. E tá tudo bem, cada pessoa vai ter o seu método. E assim como alguns pacientes autistas vão precisar de um método diferente. O método da fala, às vezes, não vai ser o suficiente, às vezes, não vão conseguir alcançar. E a gente precisa dar um jeito de trazer essa comunicação para que eles tenham uma vida mais confortável e os próprios cuidadores também. Sim. Pode acontecer num paciente que não é não verbal totalmente assim, e começar a falar naturalmente, falar direitinho. Eu mesmo pessoalmente sempre tive essa dúvida se o paciente que não fala, ele pode chegar um dia a falar ou é só expressar, falar algumas palavras soltas. Então, claro, depende do paciente, mas a gente consegue sim tornar um paciente não verbal, dependendo do paciente, em um paciente verbal. Tem até uma das técnicas mais utilizadas, muito é, pedidas pelos pais, pelos planos de saúde, pelas clínicas. Por exemplo, é o método PROMPT, que ele serve justamente para crianças não verbais. Ele é um método de input sensorial. Então, assim como quando um bebê está aprendendo a andar, a gente vai pegar na perninha dele, a gente vai segurar ele pelos braços e vai dar um movimento para ele entender como é que faz. O prompt ele é esse input no rosto. Então, eu vou tocar em áreas do rosto do meu paciente ao mesmo tempo que eu faço a palavra com ele, de modo a estimular aquele músculo a entender o que eu quero que ele faça. Entende? Qual músculo tem que retrair, qual músculo vai protruir e por assim vai, para poder formular aquela palavra. A gente consegue trazer, claro, palavras isoladas, com o tempo a gente consegue frases simples, a gente não vai trazer uma comunicação perfeita, clara, né, de frases complexas, mas a gente consegue sim uma comunicação, algo que flua mais. Entendi. A gente estava falando sobre ecolalia, né?
A ecolalia, como é que é Sim. feito para você conseguir que a ecolalia transforme em uma comunicação funcional? Isso pode acontecer? Então, a ecolalia, muitos pais eles querem tirar, né? Eles ficam preocupados com aquela repetição. Tem terapeuta mesmo, né, que não conhece a área e acha que o correto da ecolalia é você remover. A ecolalia, ela é uma forma de comunicação, só que ela é uma forma de comunicação não funcional. A gente tem que trazer isso para o modo funcional e não eliminar, querendo ou não, aquilo ali é uma amostra de fala. Aquilo ali Uhum. tem alguma intenção ali no que aquela criança está querendo dizer, está repetindo e por aí vai. O que a gente pode fazer a partir dessa ecolalia é transformá-la numa fala funcional. E aí, eu não vou brigar com aquela criança, eu não vou ficar corrigindo, falando, não, não é assim, porque isso não vai adiantar. Eu preciso guiar, eu preciso modular a fala do meu paciente de modo que ele entenda que aquela frase que ele está usando, em que contexto ela pode ser usada, no que aquilo pode ajudar ele. Então, se tem algum elemento do dia a dia daquele paciente naquela ecolalia específica, naquela frase, eu preciso mostrar para ele a relação, preciso mostrar para ele que se ele usar somente aquela palavra, se ele é, conseguir transformar aquela frase em uma frase um pouco diferente, que ele vai ter o que ele quer, que vai ser uma coisa diferente, que vai ter uma comunicação ali. Então é assim que a gente vai trabalhando com a ecolalia. É devagar, mas com o tempo vai. Ah, entendi. Eu acho que no autismo tudo é assim, né? Um pouquinho de cada vez. É. Foi como eu falei. Do nada, quando ele me soltou, estou entediado. Falei, nossa, nunca, 8 anos eu nunca tinha falado isso. E de repente ele soltou. Então, assim, é um pouquinho de cada vez mesmo. No autismo também pode Sim, afetar muito a alimentação, né? A seletividade alimentar. O que a sim. fonoaudiologia pode ajudar nessa seletividade alimentar? Então, na seletividade alimentar em si, é uma função que vai estar mais atrelada ao terapeuta alimentar. Mas o que que acontece? Muitas das vezes isso vem da sensibilidade intraoral daquele paciente. Então, o que que a gente pode fazer dentro do consultório? É dessensibilizar aquela área. Só que como eu já falei, um trabalho lento. A gente não pode chegar no paciente simplesmente e já querer acessar a cavidade oral dele. Não existe, não vai deixar, não vai acontecer, pode entrar em crise, não tem como. Então, assim, o que eu gosto de fazer, eu monto uma caixa para o meu paciente com vários materiais que nós vamos usar, eu oferto essa caixa a ele, deixo com que ele mexa sozinho. Ele vai descobrir ali diferentes texturas, diferentes cores, diferentes tudo. Ele vai mexer naquilo ali livremente. Conforme o tempo for passando, quando ele ficar mais à vontade com aquilo, quando aqueles materiais, quando aqueles recursos para ele passarem a ser quase como brinquedos, eu vou começar a levar aqueles materiais para o corpo dele. Eu posso começar pela planta do pé, eu posso começar pelas palmas das mãos. Eu tenho que ir desensibilizando ele aos poucos, para então eu chegar no rosto, então eu chegar na parte extraoral, então, só então eu acessar o intraoral dele, para poder ir desensibilizando aos poucos. Eu trouxe até aqui, ó, alguns dos equipamentos que eu uso, uma luva, coisa boba. Isso aqui não vai na boca do paciente, nem nada do tipo, mas é uma questão de trazer aqui fora o toque, né? Dele sentir uma textura diferente. É, essa escovinha Que aqui, por legal. exemplo, também, ela vai dentro da boca do paciente conforme ele deixa. É, ultimamente, e claro, escovas assim tem que ser com muito cuidado, porque essa daqui, como é com o próprio dedo, você tem que ver se o paciente não vai morder o seu dedo. Então, às vezes, é melhor uma escovinha, né, com cabo. E assim a gente vai desensibilizando aos poucos, né? Mas a questão do alimento mesmo, a gente vai estar deixando para terapeuta alimentar. Você vai mexer mais com a textura, né, que para desensibilizar a boquinha dele, né?
O Pedro, por exemplo, ele Sim, a tem gente. muito problema com. Olha, o engraçado dele, né? Que quando ele era neném, o pediatra passou várias papinhas pra gente fazer em casa. Bota na panela de pressão legume, carne e depois bate. Ele amava as papinhas, amava. Nossa, ele comia que um bichinho, assim, ele devorava. Aí, conforme foi passando o tempo, minha mãe até fala que foi depois também dessa mão, pé e boca. Ele começou a passar a não querer mais. Aí a gente foi introduzindo comida, né? Depois da papinha, comida. Aí a gente fazia assim, uma misturinha de arroz, feijão, inhame amassadinho. E ele comia e ficava um molinho, né? Que é o purê do inhame, né? Ficava molinho. Ele adorava. Quando depois que ele teve esse mão, pé e boca, ele ficou um tempo sem comer nada. Ele ficou durante o período que ele teve o Montpellier, ele ficou muito ruim para comer. E quando ele começou a voltar a comer, ele já não quis mais coisa molenga. Ele começou a querer coisa mais seca. E aí Sólido, ele não né? aceitava o inhame na comida, porque o inhame na comida tem uma textura bem diferente, né? E aí, Sim. primeiro a gente tirou o inhame. Vamos tirar o inhame, arroz e feijão. Não queria. Aí um dia eu falei, gente, eu já não aguentava mais, já não sabia o que ele podia comer. Aí a única coisa que ele tentava era o frango. O frango que ele ama até hoje, franguinho empanadinho. Pega o frango mesmo e frito mesmo. Ele ama. Sim. Aí, um dia do nada, assim, eu falei, cara, deixa eu botar uma coisa aqui pra ver se ele seca isso aqui. Aí botei farofa. Primeiro eu tentei o arroz separado, não foi. Aí eu fui botei farofa. Menino, pra que eu fui inventar de botar farofa? O garoto só come com farofa. É uma maçaroca. É a maçaroquinha do Pedro. Arroz, feijão e farofa. A minha sogra fala que é porque a família dela é descendente de nordestino. Mas arroz, feijão e farofa. Arroz, feijão e farofa. Aí ele gostou. Aonde ele vai, se tiver arroz, feijão e tiver a farofa, ele come. Se não tiver a farofa, ele não come. É o jeito. E assim, Sim. eu falo assim, é o jeito que ele tem para comer arroz e feijão. Eu não vou brigar com ele porque ele tá comendo arroz e feijão. Quer comer a Sim. farofinha? Vai comer a farofinha dele. Macarrão, por exemplo, ele não come macarrão com molho. Ele gosta de cozinhar o macarrão na água e sal e pronto. Sem água, sem nada. Aí, às vezes, a gente ainda bota um alhozinho ali, mas assim, se você cozinhar o macarrão pra ele com água e sal, escorrer e dar pra ele, ele ama. Mas botou molho, Fez já um era. Então, banquete ele pra ele. é um banquete, um banquete. Pelo menos ele é simples, né? Ele é simples. Mas ele Sim. ama. Simples. É fácil. É fácil conquistar ele. Deu um macarrão com franguinho, que ele fala franguinho dourado. Aí, minha filha, ele vai te chamar pro resto da vida. Ele é assim. Fácil de Ele. conquistar. Hã? Ele é fácil de Não conquistar, ouvi. né? Ih, cortou. Fala de Foi? novo. Vai. Falei que ele Ih, é fácil de reconectou. conquistar. Foi? É, ele é fácil. A gente vai agora para nossa última pergunta, que eu estou gostando muito da nossa conversa. Eu também. A gente fala muito sobre psicólogo, a gente fala muito sobre pedagogo, que o pedagogo está sempre na escola, então essas terapias, psicólogo e psicopedagogo, a gente fala muito. Mas a fone ETO é uma terapia muito, não é tão comum, né? Sim. A gente só leva no fono a criança, quando às vezes ela tá com muita dificuldade de falar. E quando que a criança é autista, mesmo quando ela fala, mas não fala tão funcional, é importante ter essa equipe multidisciplinar, como a gente está falando desde o início, né? Porque envolve Sim. outras coisas, não envolve só a fala, envolve outras coisas, né? A comunicação, por exemplo, meu filho ele fala, mas ele não fala tão bem assim. Então, assim, ele sempre foi na fone, ele tá um tempo sem ir agora, mas ele sempre foi, porque ele começou a falar tarde, mas depois ele começou a falar. Mesmo assim, a fala dele é um pouco prejudicada. Então, é importante, né? Sim. O que eu quero agora é sobre a parceria entre escola, sobre a fonoaudióloga, a família. Como que isso tem essa relação? Como isso deve acontecer, né? Esses três pilares, É. assim. Então.
eles têm que estar muito unidos, tem que realmente ocorrer essa comunicação, porque uma coisa que eu falo muito para os pais dos meus pacientes é que as nossas terapias elas funcionam igual uma ida na academia. Se você for na academia uma vez na semana, 40 minutos e uma hora que seja, você não vai atingir o peso, o corpo que você quer. É a mesma coisa na terapia. Uma hora na semana, a maioria das clínicas que trabalham por plano de saúde não conseguem oferecer sequer esse tempo de terapia, então é ainda menos. É, Verdade. não vai surtir um efeito na qualidade de vida do seu filho, ainda mais quando é um caso mais avançado, né? Um paciente não verbal, um paciente com uma dificuldade maior. Então, se não há possibilidade de aumentar uma carga de terapia, e mesmo que haja, né, a gente vai colocar aí 2 vezes na semana que seja, esse estímulo tem que acontecer dentro de casa. Tem que ter uma interação dos pais com aquela criança, tem que tirar um momento do dia, montar essa rotina para ter um momento do dia focado em exercer os exercícios da fono, e por aí vai das outras terapeutas também. Tem que ter um momento para isso. E na escola tem que ser feita a orientação. Isso vem muito dos laudos de cada terapeuta, né? Eu, por exemplo, quando faço os laudos dos meus pacientes com avaliações, informações, histórico, clínico de cada um, no final eu sempre coloco as orientações tanto para os pais quanto para a escola. Só que cabe aos próprios pais, às vezes, de ter que supervisionar, né? Porque às vezes nós terapeutas até vamos nas escolas quando nos é solicitado, para orientar, para informar, principalmente em casos de leitura e escrita, porque precisa normalmente de uma mudança nas provas, precisa de uma mudança de lugar na sala e por aí vai. O terapeuta às vezes precisa avaliar a escola do paciente. Mas no quesito do autismo, óbvio, seria ideal que aquela criança tivesse o seu assistente terapêutico ali, que pudesse presenciar, que pudesse acompanhar, mas quando isso não é viável, a escola tem que fazer o que dá dentro do possível para auxiliar aquela criança, para auxiliar no desenvolvimento dela, porque só colocar ela ali não vai surtir efeito na vida dela, né? Não adianta você chamar para o baile, mas você não chamar para dançar, né? Você colocar a criança ali dentro de sala é uma coisa, mas se você não fizer é, alguma atividade, alguma coisa para incluí-la, não adianta, né? Muitas crianças vão sofrer bullying, vão ficar excluídas, e aquele tempo na escola vai ser um tempo jogado fora, ao invés de ser um tempo de estímulo, né? Então, essa orientação, é, esse trajeto, ele tem que ser feito com todo mundo junto, para conseguir o melhor para aquela criança. Verdade, e você está falando sobre isso, sobre bullying, sobre interação. Por exemplo, o Pedro, ele fala muito em casa, mas em lugares que talvez ele não tenha tanta gente que ele conheça, ele não fala tanto. Que às vezes até na escola fala assim, ele já falou assim para mim uma vez, mas ele quase não fala. Aqui em casa ele fala. Fala até demais. Fala, briga, reclama, mas tem lugares que às vezes eles são mais calados. E aí, quando eles encontram, às vezes, uma pessoa que às vezes vai rir do jeito que ele fala, pronto. Aí já era, aí que Sim. ele não vai falar mesmo, né? Sim, eles ficam muito É muito tímidos. complicado. Principalmente eu vejo isso muito Mas em eu, gagueira também. Eles vão deixando de falar, né? Para poder não sofrer em público. Isso é péssimo. verdade. Então foi isso, gente. Olha, essa conversa foi muito boa. Então espero que isso tenha clareado muitas coisas para vocês, os pais, educadores, profissionais, cuidadores também, porque nem sempre as crianças ficam com os pais, mas fica com uma avó, fica com um tio, fica com uma amiga, fica com alguém que a pessoa pode pagar para poder cuidar da criança. Mas assim.
é para todos. Se você está vendo alguma coisa diferente na fala da criança, ou você viu que ele falava uma palavra e não fala mais, ou até a comunicação, como ela falou, que não fica só na fala, né? Tá um pouco prejudicada. Ou se você está começando agora com o seu laudo do autismo, pegou o laudo agora e acha que é fono, mas ele fala. Mas é importante também essa rede multidisciplinar para criança. Fica aqui minha fala para vocês que realmente é muito importante. O Pedro não falava nada e conforme ele foi evoluindo com as terapias que ele no começo, bem no começo ele fazia todas as terapias, a fono foi muito importante. Ela fazia vários trabalhos com escova, como ela está falando, com bolinha de sabão e pedia para a gente ir em casa fazer bolinha de sabão com ele, fazer brincadeira com a escova, assoprar bolinha no chão. Então, assim, a maioria das vezes conseguia fazer. Claro que em casa, às vezes, eles ficam preguiçosinhos, mas é isso. É bom a gente deixar essa fala aqui para todos, né? Sim, E muito obrigada, né, com Clara? Foi um certeza. prazer te conhecer, não, porque eu já te conheço, né? Mas conhecer esse Já, lado mais profissional, né? o Porque, prazer foi como todo eu já falei meu. numa outra. Eu já falei no outro podcast que eu faço teatro e a Ana Clara também faz. Então a gente se conhece de lá, mas a gente não se conhecia profissionalmente. Sim, isso. Mas foi um prazer conversar com você e muito obrigada. Muito obrigada, meu amor. Foi incrível essa experiência. Eu gostei demais de ter essa conversa com você. É sempre bom trocar, é sempre bom falar, e assim, e quanto mais a gente Sim, fala, eu não vou cansar de falar isso aqui. Quanto mais a gente fala, mais a gente passa a informação, e para eles isso é sim, muito importante. Como eu já falei, vou falar de novo. Eu estou aqui fazendo esse podcast para o meu filho, que eu quero um mundo melhor, quero um mundo que aceite mais, que entenda mais o autismo, e é isso, eu estou aqui para isso. Muito obrigada, até a tá próxima, gente. certo. Um beijo, Ana Clara. Beijo, meu amor. Tchau.